Olá, esse é o canal Rimas e Químicas, falando de rimas, poesias, literatura, ficção e também química, história da química, aulas de química, química geral. O assunto desse vídeo vai ser sobre gelo, neve, granizo e as geleiras, os polos da Terra. Química geral. E o assunto é uma continuação sobre o ciclo da água, né? Porque aí, o ciclo da água, a gente fica na questão as fontes de água, né? Os oceanos, os rios, os lagos, que evaporam, o vapor de água e a água gasosa vão formar as nuvens, se condensam na forma das nuvens, há a precipitação das chuvas. Essa água abastece lagos, rios, volta para o oceano e também ela percola o solo e as rochas para se depositar na forma de água subterrânea, os lençóis freáticos da aula de geografia. Então, existe também a questão das geleiras, que também vão fazer parte do ciclo da água e da formação dos climas, né? Que é onde entra a questão ambiental do efeito estufa, do aquecimento global, que é uma realidade. Então, nós temos a água com seu ponto de fusão a 0 graus Celsius. Então, em qualquer ambiente doméstico, em qualquer laboratório, ou ambiente profissional, ou ambiente na natureza, que esteja a 0 graus Celsius ou menos, tem água se transformando em gelo, que é a água no estado sólido. Só que a água, ela é uma molécula, um composto químico molecular. Ela tem a fórmula H2O. Então, com a fórmula H2O, ela tem um átomo do elemento químico oxigênio e 2 átomos do elemento químico hidrogênio. E a molécula de água tem um formato de um compasso. Como se tivesse 2 perninhas e o oxigênio, né? Como se fosse um triângulo, mas o formato mesmo é de um compasso, né? Um triângulo aberto. Então, um ângulo, o oxigênio numa ponta e os hidrogênios em outras 2 pontas, formando um ângulo, né? Em torno de 108 graus, alguma coisa nesse sentido. Ou 120, né? Se eu não me engano, 120 graus, alguma coisa nesse sentido, dentro da teoria, dentro do modelo da geometria molecular, né? Que é um modelo científico, um modelo químico da geometria das moléculas, ou de compostos iônicos ou compostos metálicos que vão ter a sua geometria própria. Mas falando em moléculas, a água tem a sua geometria molecular, que tem um formato que para nós lembra um compasso. Ela tem a eletronegatividade do oxigênio, que é um dos elementos químicos mais eletronegativos, só perde para o flúor, e o hidrogênio tem uma eletronegatividade muito baixa. Então, uma diferença de polaridade. Então, é uma molécula polar. Só que uma molécula polar com uma intensidade tão grande nessa polaridade, por causa do oxigênio, que tem eletronegatividade elevada, que tem, 8 elétrons e 6 elétrons de valência na camada mais externa da sua eletrosfera, que é a definição eletromagnética do oxigênio, do átomo de elemento químico oxigênio, que vai dar as características de polaridade da molécula de água. Quando essas moléculas, e elas vão estar juntas aos bilhões, mesmo numa gota de água, você tem bilhões e bilhões de moléculas de água, né? Então, nós temos que a eletronegatividade do oxigênio dá uma característica para a água, que são as forças de hidrogênio, que nós já falamos no outro vídeo sobre forças intermoleculares, né? Que são as forças de dipolo-dipolo, quando é uma molécula polar ou um íon, que vão ter interações aí de forma dentro dessa polaridade, com dipolos definidos, dipolo positivo e dipolo negativo. Tem o dipolo induzido, como é o caso dos gases da atmosfera, que eles se aproximam e aí tem um dipolo temporário, positivo e negativo, e as forças de hidrogênio, que são as mais fortes, as interações, as forças intermoleculares mais potentes, né?
com maior capacidade de atração entre uma molécula e outra. Aí primeiro vem o HF, com as forças de hidrogênio, o ácido fluorídrico, em segundo o H2O, a água. Em terceiro fica a amônia e NH3. A água vai determinar toda a geometria entre uma molécula e outra, ela já tem a sua geometria própria, a geometria molecular, que lembra um compasso. Mas aí ela vai formar toda uma geometria própria que vai, por exemplo, definir quando a água está escorrendo. Você abre a torneira, ela está escorrendo, às vezes você pode ver a formação de alguns triângulos, né? Quando você vai abrindo, ela vai pingando. Aí você abre mais um pouco, ela forma uma geometria que lembra alguns triângulos, algumas curvas, né? Até que você abre mais um pouco e parece que ela sai numa torrente, ela parece que ela sai numa forma reta, né? Aí essa geometria vai para o sólido, né? Essa geometria vai para o sólido, que vai definir o comportamento do gelo, a densidade do gelo, porque você vê, por exemplo, quando é inverno nas regiões temperadas ou nas regiões, né, nas regiões polares, a água, o gelo ele só fica na superfície. Embaixo fica normal, mesmo quando é água doce, porque a água salgada ela demora mais para congelar, né? Ela congela abaixo de 0 graus Celsius, a água salgada. Mas quando é água doce mesmo, com apenas a quantidade normal de sais minerais para o consumo do ser humano, dos animais em geral, o consumo das plantas, né, e de outros seres vivos, como os fungos, você tem, quando está nas regiões temperadas, no inverno, nas regiões polares, o gelo fica só por cima dos rios. E o rio correndo por baixo, só por cima dos lagos, né? E aí você pode quebrar e mergulhar dentro de um lago frio, como algumas pessoas fazem, né? Até nadando sem roupa, sem equipamento nenhum, no sentido de, vamos dizer, treinar o corpo para água gelada, para o frio. E aí você tem qualquer situação que a gente possa imaginar, a pessoa está lá com de férias, num lugar que tem um lago congelado e tem partes do lago que podem estar mais o gelo pode estar mais fino, pode se romper, enfim. E esse gelo ele vai entrar no ciclo da água no sentido das estações, né? Verão e inverno. Então, nas regiões onde neva, né? Durante o inverno, essa água vai ser retida na forma de gelo, né? E quando vem a primavera, há o degelo. Então, essa água vai ser liberada de volta para o ciclo, né? E nos polos você tem o ciclo de verão e inverno também, que quando, por exemplo, aqui no hemisfério sul, nós temos o continente antártico. No polo norte, no globo, nós temos apenas gelo, não tem um continente, né? Não tem terra, é só água e gelo, que é o polo ártico, né? O polo norte, que é a região ártica, e no sul, Antártica. E aí, se a gente pega o Polo Sul, por exemplo, quando é primavera e verão, né? Aqui para setembro, né? Outubro, vai mais ou menos até mais ou menos até março a primavera, o verão, né? Não, o verão vai mais ou menos até março e aí começa o outono, né? Então a primavera é de setembro a dezembro, o verão é de dezembro a março. E aí nesse período no Polo Sul, no Antártico, é apenas dia, não tem noite, por causa da inclinação da rotação da Terra, né? Ela tem uma inclinação em relação ao Sol. Então o Sul vai ficar com 6 meses de sol, só dia, sem nenhuma noite, sem escuridão. E aí, enquanto isso no Polo Norte, o Ártico vai estar só noite, só gelo, só frio, sem nenhum sol, sem nenhuma luz, apenas noite. E quando muda, né, quando no Polo Sul passa por outono, inverno, começa a escurecer e fica uma noite só. No Polo Sul, o Antártico, fica uma noite só no Polo Sul, sem sol, sem luz, 6 meses de noite. E no Polo Norte ficam 6 meses do sol, o dia, né? Então isso também dá um ciclo de gelo, congelamento e degelo, né? Essa estação, a forma específica das estações do Polo Sul e Polo Norte, que são 6 meses dia e 6 meses noite,
Isso também vai fazer com que durante os 6 meses que é só dia há um degelo e essa água vai se espalhar pela atmosfera e pelos oceanos, né? Formando o clima, as frentes frias e etc. E quando é só noite, essa água vai ser retida, né? O frio fica estacionado ou no Polo Sul ou no Polo Norte, onde é inverno, e nesses 6 meses, no Polo Sul e Norte, que é só noite, o gelo vai ficar retido, né? Então, é, essa água não vai estar liberada na umidade do ar e nas chuvas. Tanto que existe também a definição de deserto, né? Você pega o deserto do Saara, que é quente o ano inteiro, ele tem baixa umidade, né? Umidade mínima, né? Sei lá, 1% de umidade no ar da atmosfera. E nos polos também é baixa, porque essa água vai estar na forma de gelo. Então são desertos de gelo, onde a umidade é muito baixa. E a definição de deserto é um lugar onde a umidade atmosférica é mínima, é a mais baixa possível. E essa é uma parte da explicação. E nós temos também a neve, né? A neve tem uma geometria muito específica. A neve tem uma geometria própria. A neve tem uma geometria referente. Ela tem uma geometria referente às forças intermoleculares, às forças de hidrogênio da molécula de água, né? Então você tem filmes que você pega o floco de neve, você dá um zoom, amplia e vê o floco de neve ampliado. E aí você tem formas muito bonitas, né? Como cristais. Você tem formas no sentido de geometrias muito específicas e cada floco de neve um é diferente do outro. Aquela geometria do floco de neve que vai ter no gelo microscopicamente e no granizo, que é o gelo que se precipita das nuvens, por causa das diferenças de temperatura e pressão, na neve você vai ver de forma mais clara, que é uma expressão, é uma maneira das forças de hidrogênio se mostrarem em nível macroscópico, em relação à molécula que é microscópica, né? Então a geometria do floco de neve ela é 100% desenhada graças às forças de hidrogênio da molécula de água. E nesse sentido, sim, a gente tem uma ideia um pouco melhor sobre a questão da água no estado sólido, as forças de hidrogênio na água em estado sólido, o gelo, a neve e o gelo, as geleiras dentro do ciclo da água. Eu agradeço você que assistiu agora esse vídeo. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, como você quiser. Um abraço.